Quando uma guerra finalmente chega ao fim, é comum que ativos de todos os lados envolvidos no conflito, como navios de guerra afundados e armas, não possam ser localizados. Às vezes, esses itens são reencontrados anos depois, nos dando compreensão mais profunda dos acontecimentos do conflito. Número 10. O H.I. James Musashi, um navio de guerra japonês, foi um dos maiores já construídos. Ele foi classificado como um dos couraçados da classe Yamato do exército japonês e foi oficialmente incorporado às Forças Armadas em 5 de agosto de 1942. O Musashi, junto com o Yamato, que deu nome a esse tipo de navio, eram considerados pelos militares japoneses como os melhores couraçados já construídos e que seriam imbatíveis em qualquer conflito. O Musashi estava armado com 9 canhões de 18,1 polegadas, 2 polegadas maiores do que a média dos canhões encontrados nos navios americanos, e cada projétil desses canhões pesava cerca de 3.200 libras. Um projétil podia ser disparado a cada 40 segundos e podia alcançar até 25 milhas, algo que realmente não tinha igual em nenhum outro navio de guerra de outros países naquela época. Mas havia um problema com esses 2 navios. Eles eram tão pesados que enormes quantidades de combustível eram necessárias para operá-los. Na época, as reservas de combustível do Japão estavam acabando. Como o governo e militares japoneses promoveram os navios como os maiores já feitos, ficariam envergonhados se fossem afundados. Decidiu-se usá-los com moderação, apenas quando fosse certo que a guerra estava chegando ao fim. O Musashi só foi usado pelos militares quando ficou claro que o Japão enfrentaria a derrota certa. Em outubro de 1944, eles souberam que os militares americanos estavam planejando invadir as Filipinas. Um plano de defesa chamado Vitória foi criado, e os militares japoneses usaram quase tudo o que restava da marinha para tentar impedir isso. O Musashi foi enviado à região e o que se seguiu ficou conhecido como a Batalha do Golfo de Leyte, que não ocorreu como planejado. No dia 24 de outubro daquele ano, o Musashi foi atingido 36 vezes e desapareceu sob as ondas. Essa foi a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial, com a marinha japonesa derrotada por soldados dos Estados Unidos e Austrália. Muitos viram o Musashi afundar, mas curiosamente, ele não foi encontrado após a guerra. Tudo isso mudou em 2015, quando Paul Allen, o cofundador da Microsoft, anunciou que finalmente havia encontrado o navio na costa das Filipinas. Ele postou várias fotos do navio enquanto ele estava no fundo do mar em suas redes sociais, uma das quais mostrava o brasão da família imperial japonesa na proa do Musashi. Ele também postou fotos da grande âncora do navio e de uma válvula achada, enquanto ele e sua equipe exploravam a área com seu veículo submarino. Ele disse que foi encontrado a cerca de 800 metros de profundidade após busca exaustiva. Primeiro, Allen e sua equipe fizeram um levantamento batimétrico do fundo do oceano, na área onde acreditavam que o Musashi havia afundado. Isso eliminou vastas áreas do fundo do oceano que levariam muito tempo para serem vasculhadas inutilmente. Depois, um robô autônomo foi enviado para buscar sinais dos destroços desaparecidos há quase 7 décadas. Assim que foi localizado, um veículo operado remotamente equipado com câmeras conseguiu filmar os destroços e finalmente foi confirmado que o Musashi havia sido encontrado. Allen sempre teve interesse na história da Segunda Guerra Mundial, e sua descoberta do Musashi significou que ele se tornou parte dessa história, mesmo que fosse apenas em menor grau. Número 9. O SS City of Cairo era um navio a vapor construído pela Earls Shipbuilding and Engineering Company em 1915, após ser encomendado pela Ellerman Lines Limited de Londres. Ele foi construído com 2 convéses, 2 mastros e após a conclusão da construção foi registrado em Liverpool, Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado pelo Reino Unido para transportar suprimentos ao país e apoiar o esforço de guerra. No dia 1º de outubro de 1942, ele partiu para o que seria sua última viagem sob o comando de William A. Rogerson.
Ele e sua tripulação receberam a tarefa de navegar com o City of Cairo, de Bombaim, na Índia, até a Inglaterra, mas não antes de passar por Durban e Cidade do Cabo, na África do Sul, e Pernambuco, no Brasil. Eles chegaram à Cidade do Cabo sem problemas e partiram para o Brasil às 6h do dia 1º de novembro daquele ano. A bordo estavam vários passageiros civis, 10 artilheiros de navios mercantes da Marinha e do Exército, além de 2 grupos de soldados indianos recrutados para servir em navios britânicos. Estava carregado com ferro, madeira, lã, algodão, minério de manganês e 2.000 caixas todas contendo moedas de prata. O City of Cairo não era de forma alguma um navio rápido, pois só conseguia atingir 12 nós e tinha motores excessivamente fumacentos, o que resultava em pouca visibilidade a bordo. Isso também facilitava que navios inimigos o vissem. Apesar desses problemas, o navio seguiu viagem sem escolta e partiu para o Brasil. Mas no dia 6 de novembro, a tripulação do submarino alemão avistou a fumaça e naquela noite atacou com um torpedo. Foi um impacto direto e, vendo que nada podia ser feito, o capitão do City of Cairo mandou todos se prepararem para abandonar o navio. Foi enviado um sinal de socorro enquanto o navio afundava lentamente. Porém, 20 minutos após o primeiro torpedo atingir o alvo, outro foi disparado. Isso selou o destino do City of Cairo e ela afundou a cerca de 480 milhas da costa de Santa Helena. O capitão do submarino então ordenou que sua embarcação subisse à superfície e começou a falar com os sobreviventes que conseguiram entrar nos botes salva-vidas. Ele perguntou o nome do navio, qual carga transportava e se havia prisioneiro de guerra alemão a bordo. Após conseguir as informações, ele abandonou os sobreviventes, achando que morreriam em breve, e só disse: "Boa noite e desculpe por afundar vocês." 207 pessoas foram finalmente resgatadas por outros navios que passaram pela área depois que os passageiros que conseguiram entrar nos botes salva-vidas ficaram à deriva por 3 semanas. O navio e as moedas de prata foram dados como perdidos, já que ninguém sabia ao certo onde ele afundou e acreditava-se que jamais seriam encontrados. Mas, em 2011, uma expedição britânica chamada Deep Ocean Search conseguiu localizar os destroços a cerca de 1.000 milhas da costa da África. Eles conseguiram coletar cerca de 100 toneladas das moedas que estavam no fundo do mar há 69 anos. As rúpias indianas foram enviadas à Grã-Bretanha para serem derretidas e apoiar o esforço de guerra. Boa parte da prata recuperada foi enviada ao Tesouro Britânico e derretida, como planejado. Mas uma empresa norueguesa chamada Samler Husset ficou sabendo da recuperação e ofereceu-se para comprar 2.000 das moedas. Depois disso, eles começaram a restaurá-las, que então foram colocadas à venda para colecionadores. Cada moeda precisava ser verificada quanto ao seu estado, o que não era uma tarefa fácil, já que muitas haviam se agrupado enquanto estavam no fundo do mar. Foi feito um processo especial de limpeza para restaurar a prata, e colecionadores aproveitaram a chance de ter um pedaço da história da Segunda Guerra Mundial. Número 8. Por mais de 3 décadas, um alemão de 78 anos escondeu um segredo no porão de sua casa. Mas, depois que a polícia recebeu uma denúncia de um cidadão, sua casa foi invadida e o segredo finalmente foi revelado às autoridades. Dependendo do item em questão, é ilegal possuir memorabilia da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. A maioria das memorabilia, como kits médicos, emblemas e medalhas, são geralmente legais de possuir, mas há regras mais rígidas para armas usadas na guerra, principalmente se ainda funcionam. Isso fez pouco para impedir o homem em questão, que foi identificado como Klaus Dieter Flick, de colecionar toda a memorabilia que conseguia encontrar. E em 2015, isso o colocou em conflito com a lei. De acordo com seus amigos e familiares, Flick é um homem econômico que passa a maior parte do tempo sozinho por escolha própria. Os vizinhos sabiam que ele colecionava itens da guerra, mas ficaram chocados ao descobrir que também guardava itens proibidos.
Em 2005, suspeitou-se que ele tinha alguns desses itens e autoridades ordenaram uma busca na casa de Flick. Quando isso foi feito, várias armas ilegais foram encontradas, mas graças a discussões sobre as licenças necessárias e as ações legais que se seguiriam, nada foi feito. 10 anos depois, a polícia de Berlim recebeu informações de que Flick poderia estar escondendo certas obras de arte que o público não tinha permissão para possuir e uma segunda busca foi realizada. Desta vez, eles encontraram o resto da coleção dele, considerada altamente ilegal. Ele colecionou itens proibidos, como uniformes, estandartes e lâmpadas com um símbolo proibido, e conforme a busca avançava, a situação piorava. Ele também guardava uma réplica de foguete V1, mas o mais surpreendente foi encontrar um tanque Panther escondido em seu porão. A casa havia sido transformada em algo parecido com uma fortaleza, e foram necessários 20 soldados quase 9 horas para remover todos os artefatos ilegais, incluindo o tanque que foi retirado com guinchos presos a veículos blindados. Eles também encontraram um canhão antiaéreo de 80 e 8 milímetros, e Flick foi acusado de violação da Lei de Controle de Armas de Guerra e da Lei de Armas de Fogo. Ele acabou recebendo uma pena suspensa de 14 meses. Número 7. Na Segunda Guerra Mundial, soldados jogavam lixo nas crateras de bombas, pois era uma forma prática de descartar itens inúteis sem precisar cavar buracos por horas. Por isso, essas crateras de bombas se tornaram terrenos férteis para colecionadores de lembranças da Segunda Guerra Mundial. E essa ideia atraiu a equipe do Museu da Base Aérea de Dieling, que fica perto de Arnhem, na Holanda. Em outubro de 2014, eles estavam escavando algumas das crateras criadas pelos bombardeios no campo de aviação, mas nunca poderiam imaginar o que estavam prestes a encontrar. Em determinado momento, eles perceberam que haviam desenterrado o nariz de uma aeronave de combate ME-262, que era considerada uma das mais avançadas de sua categoria na época da guerra. Enquanto cavavam, encontraram o para-brisa do avião e 4 aberturas dos armamentos, além dos canhões montados no nariz. Logo, eles chegaram às asas da aeronave, e foi aí que a escavação começou a enfrentar alguns problemas. A escavação continuou com o uso das mãos e pás da equipe, mas logo perceberam que, usando esse método, levaria muito tempo para desenterrar o avião inteiro. O trem de pouso do avião não podia ser movido, pois a longarina principal estava profundamente enterrada no solo. Eles encerraram o trabalho naquele dia e na manhã seguinte retomaram a recuperação com equipamentos de terraplenagem. Mesmo assim, eles não conseguiram mover a asa visível, mas foi determinado que a segunda asa estava enterrada sob o restante da aeronave. A princípio, presumiu-se que o avião era um caça-bombardeiro ME-262A2A Sturmvogel, já que apenas 2 canhões podiam ser vistos. Isso foi corrigido depois que se descobriu que 9 aviões ME-262 foram abatidos na Holanda durante a guerra. 6 desses foram abatidos sobre Bravet, um sobre Friesland, outro sobre Vorden e mais um sobre Elden. Presumiu-se que o avião achado no aeródromo era o abatido por engano sobre Elden, pois era o mais próximo dali. Um fragmento recuperado continha o número 130.026 e após consultar o banco de dados, foi determinado que esse avião era um ME-262 que foi construído na fábrica Messerschmitt, em Leipheim. Após realizar mais pesquisas, também foi descoberto que este foi o primeiro ME-262 já produzido e, portanto, era uma peça importante da história militar. Os eventos que levaram ao avião ser enterrado onde depois foi descoberto. Como o projeto do avião era secreto e foi abatido por engano pelo próprio fogo amigo alemão, os militares não podiam arriscar que os destroços caíssem em mãos erradas, revelando o projeto aos inimigos. Em vez disso, ele foi secretamente transportado para o aeródromo, que estava sob o controle da Luftwaffe na época, onde foi então enterrado em uma das crateras de bombas, junto com vários outros equipamentos. Número 6.
O Graf Zeppelin era um navio de 850 pés que se tornou uma peça de destaque para uma marinha alemã durante a Segunda Guerra Mundial, embora nunca tenha participado de nenhuma ação durante o conflito. Sua construção começou em 1936 e os alemães o apresentaram como uma realização técnica grandiosa. Isso ocorreu porque os militares alemães construíram a embarcação sem ter um exemplo funcional para seguir. Antes da conclusão do Zeppelin, a Segunda Guerra Mundial começou. A prioridade foi dada à construção dos famosos submarinos alemães, e o Graf Zeppelin foi rebocado para Danzig, onde foi armazenado. Ele foi rebocado para um riacho que levava ao rio Odair e afundado de propósito quando o Exército Vermelho se aproximava. Mais tarde, ele foi redescoberto por soldados soviéticos e os militares soviéticos começaram a reformar o navio, mas ele acabou sendo destruído. Historiadores divergem sobre como o Zeppelin encontrou seu fim. Alguns acreditam que durante o transporte para a União Soviética, ele foi destruído por uma mina terrestre. Outra versão diz que soldados soviéticos o encheram com artefatos de guerra roubados e objetos de valor, mas calcularam errado. De acordo com essa teoria, o navio ficou sobrecarregado e quando entraram em uma tempestade no Mar Báltico, não conseguiram mantê-lo sob controle e ele afundou sob as ondas. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada. O autor, Ulrich Israel, tem outra teoria para explicar o que aconteceu com o dirigível. Ele concorda que sua construção não havia sido concluída quando foi rebocado pelos soviéticos em agosto de 1947, mas eles tinham um objetivo muito específico em mente. Eles decidiram que o Zeppelin lhes daria a oportunidade perfeita para praticar o afundamento de um porta-aviões estrangeiro, e ele foi usado como alvo de treinamento com esse objetivo em mente. Israel diz que ele foi atingido por 2 torpedos e afundou. Por quase 6 décadas, ele permaneceu no mesmo local onde foi afundado, mas ninguém conseguia encontrá-lo. Só em 2006 ele seria redescoberto, enquanto trabalhadores poloneses procuravam depósitos de petróleo no Mar Báltico. Após a notícia da descoberta, especulou-se que os destroços do Zeppelin eram da Alemanha, mas o Ministério da Defesa alemão disse que a posse ainda estava em discussão. Um historiador polonês disse a um veículo de notícias que as autoridades alemãs sempre foram cautelosas ao discutir onde estava a aeronave, especulando que isso envolvia segredo ou uma carga que os militares alemães não queriam que ninguém soubesse. Depois, descobriu-se que pescadores locais reclamavam da perda frequente de redes onde o Zeppelin foi achado. Agora se sabe que as redes deles prendiam no Zeppelin e por isso rasgavam. Após a descoberta, medições mostraram que os destroços estavam enterrados a cerca de 85 metros de profundidade e por isso praticamente não havia chance de removê-los devido ao seu tamanho e peso enormes. Provavelmente ficaria onde está, pois removê-los seria muito caro e como os materiais do Zeppelin já teriam sido corroídos pelo mar ao longo dos anos, não poderiam ser reutilizados. Número 5. Em março de 2026 arqueólogos que trabalhavam perto da antiga cidade de Hippos, a leste do Mar da Galileia, fizeram uma descoberta totalmente inesperada. Eles acreditam que remonta à invasão romana de Antioquia, Hippos, que ocorreu por volta de 64 a.C. Naquela época, as forças militares ainda estavam muito longe de usar armas de fogo como fazemos hoje, e as armas mais comuns usadas durante as guerras eram lanças, espadas e, ocasionalmente, estilingues, que podiam causar muito mais dano do que você imagina. A descoberta foi feita por uma equipe de arqueólogos liderada por Michael Eisenberg, da Universidade de Haifa, em Israel, enquanto eles procuravam artefatos antigos na necrópole sul de Antioquia Hippos. Em certo momento, um membro da equipe encontrou um projétil estranho e o entregou a Michael Eisenberg, que o examinou de perto. Ele imediatamente reconheceu que era diferente de qualquer projétil que já tinha visto antes, principalmente porque tinha uma mensagem escrita. Inscrito nesse projétil estava a palavra grega matal, que se traduz para o inglês como aprender.
Mas, considerando a época da inscrição, uma tradução mais precisa seria: aprenda a sua lição. Foi sugerido que alguém havia escrito um nome no projétil, mas isso já foi refutado, já que essa palavra específica só foi usada para descrever o nome de alguém 2 vezes antes. Historiadores acreditam que dessa vez, quase certamente foi provocação aos inimigos de quem a usava. A maioria dos historiadores sugere que o projétil foi usado em uma batalha no período helenístico, já que Hipos estava envolvida. Mais pesquisas serão feitas para identificar com precisão de qual batalha ele veio. A primeira batalha ocorreu antes da construção de Hipos, quando havia apenas uma fortaleza no local. A fortaleza foi derrubada em 199 a.C. Após isso, os Seleucidas estabeleceram a polis de Hipos. O projétil também pode remontar a uma batalha entre Hipos e as forças do rei Alexandre Janeu, que inicialmente não saiu como planejado. Durante o primeiro ataque à cidade em 101 a.C., os homens do rei foram rapidamente derrotados e tiveram que bater em retirada às pressas. Eles retornaram em 83 e dessa vez conseguiram tomar o controle da cidade. O projétil pode ter sido usado nessa batalha, pois foi encontrado perto de uma estrada romana construída sobre uma antiga via grega helenística. Qualquer força que atacasse a cidade provavelmente viria dessa direção, pois o caminho levava direto ao portão principal. Enquanto o debate sobre isso continua, o projétil vem sendo estudado mais de perto. Historiadores descobriram que ele foi feito a partir de um molde e construído em 2 partes. A traseira do projétil é simples, só com uma saliência central, enquanto a frente é lisa e traz a inscrição mencionada. A inscrição provavelmente foi feita para provocar o inimigo, e na época o dono deve ter achado isso engraçado. 69 projéteis iguais foram achados nesta área ao longo dos anos, porém só 3 documentados. Eles datam de diferentes períodos históricos e 2 foram encontrados com decorações. Um deles tem um raio gravado, que os historiadores acreditam que provavelmente simbolizava Zeus, enquanto o outro foi decorado com um escorpião, possivelmente para simbolizar Escorpião, um escorpião gigante enviado por Gaia, ou Mãe Terra, para matar o gigante Órion, de acordo com a mitologia. Nunca saberemos se o projétil chegou a ser lido por um soldado inimigo, e pesquisas futuras podem trazer mais respostas nas próximas semanas e meses. Número 4. Em 1836, talvez o confronto mais famoso da história do Texas aconteceu e começou no Álamo, que fica em San Antônio. A batalha ocorreu entre voluntários rebeldes texanos, chamados Exército do Povo, que buscavam a independência do México, e o exército mexicano, que queria acabar com a rebelião. Tudo começou em 1835, após a revogação da Constituição do México, que foi substituída pelas 7 leis, e ao fazer isso, também substituiu o sistema federal por um governo centralista. Isso foi feito na esperança de trazer estabilidade ao país, mas teve o efeito oposto, pois as pessoas começaram a protestar em massa. Isso ocorreu porque, com as novas leis, os direitos de voto foram limitados e os estados viraram departamentos. Essas leis permitiam votar só a cidadãos com renda acima de certo valor, excluindo a maioria da população. Elas permitiam ao presidente suprimir, alterar ou restringir as legislaturas locais conforme julgasse necessário e criaram o Supremo Poder Executivo, composto por 5 pessoas responsáveis por escolher um novo presidente quando preciso. Os antigos estados federais foram transformados em departamentos militares, o que significava que eles se tornaram imediatamente subordinados ao governo federal. Essas leis não poderiam ser alteradas por pelo menos 6 anos e logo ficou claro que o público não aprovou as mudanças. Logo depois disso, começou a Revolução do Texas. A primeira dessas batalhas, a Batalha de Gonzales, ocorreu em 2 de outubro de 1835. Tudo começou quando o governo mexicano pediu de volta um pequeno canhão emprestado aos colonos texanos em 1831, durante a luta contra ataques de nativos americanos.
Os texanos se negaram a devolver e esconderam o canhão, depois hastearam a famosa bandeira Come and Take It. Quando o lado mexicano decidiu atacar a cidade de Gonzales, o canhão foi disparado contra eles e eles foram forçados a recuar. Em fevereiro de 1836, soldados mexicanos foram vistos marchando em direção ao Álamo e ficou claro que um cerco era iminente. Mas naquela tarde, cerca de 1.500 soldados mexicanos chegaram e logo a luta começou. Ao longo dos 13 dias seguintes, a Batalha do Álamo foi intensa e quando tudo terminou em 6 de março daquele ano, os muros do Álamo haviam sido rompidos e os texanos foram derrotados. Ela continua sendo uma batalha muito histórica e por isso não é surpresa que arqueólogos frequentemente escavem a área em busca de artefatos do confronto. Em 2026, pesquisadores encontraram uma bala de canhão de bronze intacta, provavelmente disparada nos preparativos para a Batalha do Álamo. Ela foi encontrada enterrada sob quase 1 metro de terra, perto do canto nordeste da Igreja do Álamo. Por ser de bronze, historiadores creem que foi disparada pelo lado mexicano, mas isso é especulação, já que pode ter sido usada contra eles pelos texanos depois. Pesquisadores se surpreenderam com a descoberta feita durante as reformas no Álamo e querem saber se outros artefatos aparecerão à medida que as escavações avançam. Número 3. A Batalha das Ilhas Agate não é algo com que a maioria de nós esteja familiarizado, mas isso pode ser perdoado, já que ela ocorreu em 10 de março de 241 a.C. Ela foi travada entre as frotas de Cartago e da República de Roma e fez parte da Guerra Púnica. Na verdade, essa batalha foi o último confronto naval daquela guerra, que começou em 264 a.C. Na época, Cartago havia estabelecido uma poderosa frota marítima no oeste do Mar Mediterrâneo, mas os romanos decidiram que queriam controlar Siracusa, já que ela era considerada a cidade-estado mais poderosa da ilha da Sicília. O início da guerra não foi bom para os cartagineses, pois eles foram derrotados em várias batalhas que ocorreram entre 260 e 255 a.C. Isso ocorreu principalmente devido à invenção do corvus, que permitia aos romanos agarrar e embarcar nos navios inimigos. Depois, o exército romano sofreu grandes perdas por uma tempestade que destruiu seus navios, e acredita-se que o corvus, por ser muito pesado, pode ter causado instabilidade nas embarcações. Em 250 a.C., os romanos haviam reconstruído sua frota e decidiram bloquear a principal base cartaginesa. Para isso, foram usados 200 navios de guerra, mas 1 ano depois, os cartagineses derrotaram as forças romanas em Drapana e Pentias, deixando os romanos desanimados. 2 anos depois, após a guerra já durar 15 anos, Roma havia tomado o controle da maior parte da Sicília, e os cartagineses só mantinham o controle de Lilibaum e Drapana. Mais navios foram enviados a essas áreas para ampliar o bloqueio. Os soldados em Lilibaum e Drapana começaram a sofrer, já que nenhum suprimento podia ser enviado para essas cidades. Mas eles conseguiram garantir 250 navios de guerra, o que deu início à Batalha das Ilhas Agate. Os cartagineses eram liderados pelo comandante Hanno, filho de Aníbal, enquanto os romanos eram liderados pelo comandante naval Caio Letácio Cátulo. Ao avistar os navios cartagineses, Cátulo ordenou que seus homens deixassem o bloqueio e se preparassem para a batalha. As frotas se enfrentaram perto da ilha de Porbântia e os navios romanos começaram a abalroar as embarcações inimigas com esporões de bronze instalados em suas embarcações. 50 navios cartagineses foram afundados e outros 70 foram capturados. Os romanos perderam 30 navios e outros 50 sofreram danos. Os cartagineses foram obrigados a recuar e o fim da Guerra Púnica se aproximava, com os romanos como vencedores. Essa batalha ainda é comentada hoje, e em 2024 os historiadores ficaram surpresos ao saber que artefatos dessa própria batalha foram descobertos na costa oeste da Sicília.
Um dos arietes de bronze que foi instalado nos navios da frota romana foi encontrado a uma profundidade de cerca de 80 metros, próximo às Ilhas Égates, e depois foi recuperado por mergulhadores da Sociedade para a documentação de sítios subaquáticos. Após sua recuperação bem-sucedida, ele foi transportado para a ilha de Favignana, onde os arqueólogos puderam estudá-lo em detalhes. Ele é descrito como sendo decorado com capacetes no estilo montefortino e 3 penas no topo. Inicialmente, as inscrições não puderam ser lidas por causa dos depósitos de conchas. Espera-se recuperar mais artefatos dessa área no futuro e obter mais informações sobre a batalha histórica. Número 2. O ariete de bronze, que foi encontrado na costa da Sicília, não é o único artefato da Batalha das Ilhas Agate que foi recuperado, já que mergulhadores têm encontrado regularmente itens daquela época, e especificamente daquela batalha tão importante. Arqueólogos subaquáticos teriam encontrado um vasto campo de destroços no fundo do mar, ao largo da costa das ilhas. A área é considerada o primeiro campo de batalha naval da antiguidade já descoberto, rendendo um tesouro de artefatos antes considerados perdidos para sempre. Os achados mais comuns são restos de navios romanos e cartagineses da batalha, alguns quase intactos e outros em péssimo estado, praticamente destruídos pela frota inimiga. Acredita-se que um navio de guerra encontrado em 1971 no Staglione de Marsala tenha participado dessa batalha. Foi sugerido que, em algum momento, ele teve que ser abandonado quando ficou preso em um trecho de águas rasas e que isso aconteceu depois que a batalha chegou ao fim. Entre os outros artefatos encontrados estão peças de armaduras usadas por ambos os lados, uma espada de ferro de 28 polegadas, pontas de lança, dardos, pedaços de cerâmica antiga, pedras de lastro e, é claro, os já mencionados arietes de bronze. Isso levou à vitória romana sobre os cartagineses. Entre as relíquias mais comuns estão capacetes romanos, com pelo menos 30 já recuperados. Muitos ainda estão em ótimo estado, o que surpreende, já que ficaram submersos por mais de 2.200 anos. Esses capacetes eram normalmente feitos de bronze e seu estilo montefortino foi originalmente criado pelos celtas, mas acredita-se que, no século IV a.C., esse estilo foi adotado pela República Romana. O estilo usual contém uma calota de bronze de peça única, que era martelada até adquirir uma forma cônica ou hemisférica. Também possuía uma pequena proteção para a nuca, que protegia a parte de trás do pescoço, além de 2 proteções para as bochechas, que eram presas por dobradiças à peça principal. Essas peças protegiam as laterais da cabeça e parte do rosto do soldado, enquanto o botão no topo do capacete era decorativo, servindo para fixar cristas, penas ou crinas de cavalo. Isso não servia apenas como decoração, mas também ajudava os soldados aliados a se reconhecerem, minimizando o risco de atacar um aliado por engano. Alguns capacetes também traziam outras decorações, como padrão de corda nas bordas e cristas especiais, por exemplo. Esses capacetes foram usados até por volta do século I d.C. Depois disso, o design foi aprimorado, alargando as proteções da nuca e reduzindo o formato cônico, que muitas vezes era desconfortável, dependendo do formato da cabeça do soldado. Embora muitos capacetes da Batalha das Ilhas Agate tenham sido encontrados, um exemplar gerou grande alvoroço por sua decoração incomum. Mergulhadores descobriram e se surpreenderam ao encontrar no capacete a figura de um leão em postura agressiva. Esta foi a primeira vez que uma decoração de leão foi vista em um desses capacetes, e especula-se que ele pertencia a um soldado que vinha de uma cidade aliada a Roma e que seu povo era influenciado pelo conto de Hércules. O leão provavelmente representa a força, podendo indicar o posto do soldado, mas como nenhum outro exemplo foi encontrado, os historiadores só podem especular sobre qual era o propósito do leão e por quem o capacete foi usado durante a batalha. Número 1.
A maioria de nós já sonhou acordado em encontrar um tesouro escondido em nossos jardins, em um campo ou até mesmo na floresta, mas pouquíssimas pessoas tiveram a sorte de fazer uma descoberta dessas. Uma dessas pessoas é um homem chamado Sebastian Ertzeven, que acidentalmente fez uma descoberta notável enquanto fazia reformas em uma casa. A casa, localizada em Hagen, na Alemanha Ocidental, pertence à tia de Sebastião. Ela ficou em estado de pânico quando a casa foi destruída por uma enchente que atingiu a região em 2021 e Sebastião decidiu intervir fazendo algumas reformas. Após as enchentes, muitas pessoas na região ficaram desamparadas e os danos aos prédios e à infraestrutura da região chegaram a bilhões de dólares. A tarefa de tornar a casa habitável novamente deve ter sido bastante desafiadora, mas Sebastião se dedicou com afinco e já havia feito um bom progresso quando encontrou algo em que não podia acreditar. Em certo momento, ele notou um pedaço de madeira apodrecendo pela enchente e resolveu tirá-lo da parede onde estava preso. Ele percebeu algo estranho dentro da parede e ficou surpreso ao descobrir que era um jornal datado de 1945, o ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou. Embora ele já estivesse empolgado com essa descoberta, o jornal era apenas a ponta do iceberg, por assim dizer. Depois, ele retirou uma arma de fogo da época da Guerra da Parede, além de máscaras de gás, águias do Partido Nacional Socialista, dos trabalhadores alemães e documentos que eram da Assistência Popular Alemã Nacional Socialista. Sebastião afirmou que, à medida que continuava tirando mais artefatos da parede, ficou arrepiado ao perceber que esses itens tinham importância histórica e que estavam escondidos na parede da casa de sua tia por tantas décadas sem que ninguém da família soubesse. Depois, ele encontrou vários soqueiras usados por soldados alemães na guerra, mas o mais impressionante foi achar um retrato do ditador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e outro de um membro do mesmo partido. Todos esses itens teriam sido escondidos nas paredes em 1945, quando ficou claro que a Alemanha perderia a guerra e surgiram notícias sobre soldados americanos marchando para Hagen. Quem escondeu os itens provavelmente pretendia voltar para buscá-los, mas sua identidade e destino permanecem um mistério. Eles queriam garantir que os itens não caíssem nas mãos do inimigo, e eles permaneceram atrás dessa parede sem serem detectados por décadas. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e nos vemos no próximo vídeo.